Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CEMEDcast, o podcast da Secretaria Municipal de Educação. Começamos agradecendo os nossos parceiros da Fundetec e da Estação da Inovação pelo suporte técnico e também por esse espaço maravilhoso que eles nos cedem aí a cada episódio. Hoje nós estamos aqui em um episódio especial porque tá vindo evento, enfim, eu vou deixar eles contarem tudo para vocês, mas estamos aqui com a Cristine Coleoni. Eu vou ter que ver aqui a minha colinha, gente, porque eles têm assim um nome e tem um cargo cumprido para lembrar. Então ela é gerente de divisão de documentação escolar e estatística, conhecida também como Cris. O Vanderlei Augusto da Silva, coordenador do Programa Municipal de Prevenção e Combate à Evasão Escolar, e a Ana Vitória do Nascimento, que é secretária escolar. Sejam todos bem-vindos e vamos conversar sobre um tema muito importante, né? Que às vezes é um tema meio espinhoso também, né? Que é sobre a questão da evasão escolar. Cris, quer comentar com nós aí do que se trata a evasão escolar? Isso aí. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por chamarem a gente aqui para esse CEMEDcast. E como a Flávia já começou, eu vou iniciar aqui chamando todo mundo para o evento que nós temos nessa semana. Nós teremos o segundo seminário de prevenção e combate à evasão escolar, que acontecerá nos dias 15 e 16 lá na Univel, e nós contamos com a participação de toda a comunidade escolar. Bom, Flávia, realmente, falar de evasão escolar é um tema um tanto quanto espinhoso, como você disse. Nós temos, apesar do nome do nosso programa ser Programa de Prevenção e Combate à Evasão Escolar, o que nós temos mais frequentemente na rede municipal são os casos de infrequência escolar. Então, o que é essa infrequência? É a criança que apresenta ali faltas esporádicas, em algumas situações faltas que persistem, né? E para nós, enquanto programa de evasão escolar, nós temos uma forma de caracterizar qual é a criança em risco de infrequência. Então, a criança que apresenta 5 faltas consecutivas ou 7 faltas alternadas no mês já é público-alvo da evasão escolar. Então, qual é a orientação para a equipe gestora da escola? A criança com 5 faltas consecutivas e 7 faltas alternadas, automaticamente a instituição de ensino deve fazer o encaminhamento para o programa de evasão. Mas só quando chega em 5 ou 7, Cris? Não. A gente sempre fala assim, que aquela criança que você sabe que é frequente, de repente não veio hoje, aí amanhã também não vem. Opa, isso já serve como um alerta para a equipe gestora da escola. Então, a gente fala assim que é sempre importante que o professor realize o acompanhamento da frequência diariamente, né? E percebendo que o aluno não veio ontem, não veio hoje, fique atento a isso. E já entre em contato com o coordenador pedagógico. Olha, está acontecendo alguma coisa lá na casa do fulaninho, da fulaninha. Deve estar acontecendo alguma coisa com essa criança. Será que ela está doente? Vamos entrar em contato com essa família para ver o que está acontecendo. E aí nós temos os secretários escolares, que também são nossos suportes, nossos apoios, né? Mas assim, compete a toda a equipe pedagógica ficar de olho naquele caso. Responsabilidade de todos, então. Exatamente. Então só para a gente entender, Cris, então é diferente a evasão escolar da infrequência. Boa. Então, no caso, assim, a infrequência são essas faltas esporádicas, né? No caso da evasão escolar, é quando a criança deixa de frequentar a escola por um período bem grande, né? Então, ela realmente não retorna para a escola. E nós temos alguns casos assim em Cascavel, por mais que não são tão frequentes, mas na rede municipal nós temos alguns casos assim. E a maioria das vezes, a Ana depois pode confirmar isso, são situações de famílias que vão embora de Cascavel, muitas vezes estrangeiros também. Eles vão para outro estado, vão para outro lugar e não pegam a transferência. E aí essa criança acaba ficando considerada evadida da rede, porque ela não retorna, né? É muito difícil você conseguir ter um contato. Então, como a gente fala, apesar de nós termos situações um pouco menos frequentes, elas existem, mas toda e qualquer situação envolvendo falta de criança, nós precisamos ficar atentos. E daí sobra para os secretários, né, também para o coordenador, né, Vanderlei? Se vocês quiserem falar um pouquinho aí do trabalho de vocês. Então, lá na escola a gente tem bastante casos de evasão
ali na mudança de ano, né? Quando vai começar um ano novo, aí a pessoa fez a rematrícula ali no final do ano, fez todo o trâmite, colocou os documentos novos, mas acaba que muitas famílias realmente mudam de estado. E quando você sai do estado do Paraná, você sai do SERI e se não passou na escola, não pegou transferência, não informou, essa criança fica matriculada. E assim, a gente teve bastante casos, né, lá na escola nesse começo de ano. Desculpa, Ana, tu é de qual escola? Eu sou do CAIC. Eu esqueci também de falar o nome da escola. Eu sou da Escola Municipal Professora Dulce Andrade Siqueira Cunha. Uma escola CAIC grande, né, Ana? A maior Muito escola trabalho, da rede, né? que dá bastante trabalho. Hoje a gente está com 950 alunos matriculados, são 1.600 matrículas, incluindo tudo, né? Sala de recursos, o ensino regular. Então, assim, é bastante aluno para cuidar. Assim, a equipe que e a gente... cuidar mesmo, né? E é cuidar como mesmo. Isso é ver dia a dia ali. Assim, como é um trabalho de todos, né? Principalmente a questão da evasão escolar. A gente tem ali o primeiro contato na secretaria. A gente usa muito ferramenta de mandar mensagem, a gente liga, principalmente essa época do começo do ano, para ver se os telefones estão ok, documentação também. Então, a gente tem esse contato próximo, muitas vezes ali com a família. E no começo do ano, realmente, foi muita criança evadida. E agora, mesmo sendo começo do ano, já tem muita infrequência escolar. Então, é um trabalho que é todo dia. Todo dia você tem que buscar a criança, saber o que está acontecendo, ligar para as famílias. Oi, tá tudo bem? E é que ele tá meio doentinho hoje. E a única coisa que abona a falta é atestado médico. Então, é a única forma dessa falta sumir do sistema. Então, é bem difícil. Até mesmo crianças que já podem ter a reprovação por falta, né? E como que é, Vanderlei, lá na secretaria também, essa questão, esse cuidado com... Nós temos o programa de evasão escolar no nosso município de Cascavel desde 2011, quando foi fundado pelo juiz, na época, hoje desembargador Sérgio Creus, que estará conosco no seminário de prevenção e combate à evasão escolar, um desembargador, um homem que tinha uma visão muito além do tempo, né? Um juiz, mas que se preocupava muito mais, eu diria, do que quem já estava, porque ele, preocupado lá naquele momento, fundou um programa lá pelo Judiciário, em parceria com o município, com o Estado, e funcionou em conjunto por muitos anos. Aí, a partir do ano 2020, o município adotou como uma política pública, e aí o município tornou uma política pública, e nós temos um programa próprio, já atendemos muito caso. Eu fui o primeiro coordenador na época da pandemia, na época mais grave da situação, e a gente conseguiu, naquele momento, sim, foi um grande desafio. E fazer com que a coisa se tornasse realidade. Depois deixei o programa, hoje voltamos de novo, já estamos há 1 ano e pouco novamente no programa, com o desafio. Por quê? O programa, ele não anda sozinho por si só. Nós temos o trabalho técnico, toda a estrutura de secretaria, em conjunto com as escolas, com os CMEs, mas é um trabalho da rede não só educacional, mas socioassistencial, que envolve educação, que envolve saúde, porque muitas vezes vai muito além do atendimento só da infrequência escolar. A infrequência escolar ou a evasão, ela acontece por vários motivos. E muitas vezes é situação de vulnerabilidade. Então o CRAS precisa trabalhar junto conosco, conselho tutelar, porque há negligência, a omissão da família, e quando há omissão, a negligência, tem outros órgãos que precisam atender. Por exemplo, o conselho tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário. Então, nós estamos atendendo uma grande frente, temos uma equipe muito dedicada, que são muitos casos também que chegam, e não é simplesmente chegou o caso, porque a escola faz um primeiro momento, faz uma busca, mas quando esgotou as possibilidades na escola e no CEMEI, porque nós temos muitos casos de CEMEI também que vêm para nós, não é somente das escolas. E tem muitos pais que têm a criança no infantil 4, infantil 5, que ali na idade de 4, 5 anos, que é a nossa maior demanda aí, primeiro ano, que o pai acha que não é obrigatório. E é obrigatório. Acho que não é importante. Não é importante. Ele é pequenininho. Né? Ou ainda está no CEMEI, mas o CEMEI oferece infantil 4, assim como as escolas. Então, assim, a partir dessa idade, não é o pai querer matricular. É uma obrigatoriedade. A lei tem que ser cumprida. E se o pai não cumprir com essa lei, porque quem que é o responsável legal? É pai, mãe ou quem tem a guarda. E este tem a obrigação de levar a criança para a escola,
matricular, acompanhar a frequência, rendimento escolar, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 129, inciso 5º, ele diz que é obrigatoriedade dos pais matricular a criança na escola, acompanhar a frequência, o rendimento, participar das reuniões. Olha, o legislador teve que colocar isso numa lei para obrigar pais que não assumem o seu compromisso. Então, assim, eu tenho uma experiência, que fui conselheiro tutelar também, e estou na presidência do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, mas para preservar o direito da criança, o pai tem que garantir esse direito. E o direito da criança e do adolescente é primeiro garantido pela família. Depois, o Estado entra em quarta posição, que somos nós, para garantir esse direito. Quando ninguém garantir, o Estado vai assumir esse compromisso. Então, o programa tem uma importância muito grande. Nós temos inscrição no Conselho da Criança e do Adolescente, porque é uma política pública também da criança e do adolescente, e tem funcionado muito bem. E este evento tem todo um apoio do Fundo da Infância e Adolescência para garantir. Por isso envolve não só a educação, o seminário que nós teremos, mas também assistência social, saúde, núcleo regional de educação, judiciário, enfim, todas as políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Tu tocou em dois pontos muito importantes, né, Vanderlei? Que não basta o programa, não foi, então a gente vai ver o porquê que não foi, né? Aí envolve toda uma questão, mas às vezes não foi, aí precisa ali da questão da assistência social, da questão da intervenção, da saúde, né, a intervenção, sim, exatamente. E também, por outro lado, não basta simplesmente ir à escola, sim, né? Precisa ali do acompanhamento do familiar. Então, são pontos muito importantes para a gente refletir. E né? é bem curioso que uma coisa que o Vanderlei comentou, a Ana deve ouvir bastante isso lá na escola, às vezes os pais pensam assim, a criança está matriculada no CEMEI, ela tem ali 1 ano e 5 meses. Gente, a partir do momento que a criança é matriculada, a partir do momento que ela vira um aluno da rede municipal, essa criança precisa manter a frequência escolar, né? Esses pais precisam garantir essa frequência escolar. Então, não é porque a criança é pequenininha. A própria LDB, ela diz que a criança com 4 anos completos ou a completar até 31 de março do ano em curso, obrigatoriamente deve estar matriculada, né? Mas no caso da etapa creche, como o Vanderlei comentou, os casos de CEMEIs, a criança conseguiu uma vaga de CEMEI, se transformou em aluno, virou um aluno, né? Ela tem um código geral de matrícula, porque cada criança que vem para a rede municipal, ela tem um código de matrícula, para a gente poder efetivar essa matrícula, né? Então, a partir do momento que essa criança se torna um aluno, obrigatoriamente precisa manter a frequência escolar. Mas é muito pequenininho, tá chovendo. Não, a gente sabe que às vezes a criança tá doente, né? Mas como a Ana comentou, o que abona a falta dessa criança? O atestado médico, né? Mas a criança também, ali, a partir do momento que se torna aluno da rede, é obrigação, é dever dos pais manter essa frequência escolar. Porque senão a criança também vai ser encaminhada para o programa de evasão. E o direito é da criança, né? Quando exatamente. se fala nessa questão da etapa creche, né? Que muitos pais às vezes falam, que a gente entende também, né? Eu trabalho o dia inteiro, com quem que eu vou deixar meu filho? A gente também entende, não é fácil, mas o direito é da criança. O direito ao acesso e permanência na educação, isso mesmo. E muito importante, Flávia, que assim, a partir do momento que foi criado o programa no município, quando o juiz constituiu ele como um programa, mas não de legislação, mas a partir do momento tornou-se uma política pública, a legislação garante que tenha a presença do assistente social dentro da educação e dentro do programa. E nós temos 2 assistentes sociais, que sou eu e a Vitória, que é a nossa assistente social, onde nós, a partir do momento que os nossos técnicos, eu também sou técnico, também faço atendimento, e às vezes é caso meu também, a gente não consegue localizar de maneira nenhuma, em nenhum lugar, esse pai ou esta mãe, nós encaminhamos para a visita, e no caso nós, assistentes sociais, fazemos a visita lá na casa para compreender, para ver o que aconteceu, o que está acontecendo com aquela criança, e muitas vezes vai muito além daquilo, e aí nós precisamos acionar toda a rede socioassistencial, a rede de proteção social do município, que em Cascavel essa rede funciona bem, a gente tem todas as suas limitações, mas funciona bem em relação a outros municípios que a gente conhece, a outros estados. Então, nós somos um dos primeiros, ou o primeiro programa de combate à evasão escolar do Brasil, na época instituído por lei. Então, a gente tem esse trabalho e ele é contínuo. Então, por ser um programa, ele é contínuo, ele não tem um dia para terminar. Ele vai continuar fazendo esse trabalho, combatendo a evasão escolar. E assim,
Também os de CMEIs, nós temos uma portaria, uma parte legal que diz, se o aluno tiver mais que 15 faltas consecutivas, ainda que seja os alunos de 0 a 3 anos, a partir do momento que nós fizemos todas as averiguações, fazemos as visitas e o aluno não retornou, é aplicada essa portaria, o aluno encerra a vaga e é aberta a vaga para outra criança, porque a criança muitas vezes não vai porque o pai não quer levar. Então, quando não quer levar, outra criança que está na fila terá o direito de ter a vaga e aquela criança é desligada e a outra criança assume. Então, isso está tudo garantido legalmente, tem amparo legal, tem garantia disso desde 2021, diga-se de passagem. Então, muitas vezes, nós, enquanto profissionais, a partir do momento que esgotar todas as possibilidades, o pai não quer mais a vaga, aí aplica-se a portaria e chama o próximo. É justo, né? Justo. Porque tem tanta gente esperando, né? Justo. Que seja alguém que aproveite ali E são muitos casos, né, Ana? Sim. Na escola, a gente não acompanha tanto o de desistência, porque já não pode. Já tem a idade regular, então não tem como eles desistir. Mas tem a documentação. Tem um documento novo, né, que foi implementado esse ano, que é o de infrequência escolar, que os pais, eles ficam cientes, eles vão fazer a matrícula. Para os alunos antigos, eu mandei para casa deles, mandei para assinar. Quem não assinou, eu já liguei, já corri atrás para ir lá assinar, porque agora tem um documento que fica uma via para a escola e uma via para a família, que lá diz claramente que eles têm que estar acompanhando a vida escolar e que a criança tem que estar na escola. Além da frequência da criança, está bem escrito no documento que a família tem que acompanhar também. Porque realmente é uma coisa que acontece muito. Lá a gente tem 950 alunos. Então, digamos ali, pelo menos um responsável. Nunca vai ter pelo menos um responsável na reunião. Sempre tem um ou outro ali. A gente sempre tenta puxar um horário assim que fique mais tranquilo para os pais, para só passar, saber as novidades, saber como vai, questão de nota, né, para os alunos que têm, rendimento para os alunos que são parecer escolar. Então, a gente sempre chama a comunidade, sempre tenta, né, levar para a escola. E sempre dá mais de uma opção, né? Sim, porque tem a opção de você ir na reunião, saber como vai a vida da criança, mas também você pode ir lá na hora de atividade do professor e conversar com ele, saber como está indo a criança em aula. Mas a maioria não busca. Então, quando tem essa necessidade, aí tem que chamar os pais um por um e falar para eles. E como a gente tem esse documento assinado por eles, que eles estão cientes que eles têm essa responsabilidade, fica muito mais fácil. Porque daí eles sabem que eles têm que fazer. Sim. E é uma coisa muito bem explicada justamente na hora da matrícula, para que eles tenham essa ciência. A Ana está falando de um documento que no ano passado nós fizemos uma instrução normativa, né, Vanderlei? Sim. A número 8 de 2025. E essa instrução, ela não traz nada de novidade. Na verdade, ela fala um pouco mais de como funciona o serviço lá da evasão escolar, quais são as atribuições da escola, Sim. as atribuições da equipe do programa. E o legal desse documento que nós fizemos é pensando também nos estrangeiros. Nós temos recebido uma gama de estrangeiros no nosso município e nós percebemos que muitos tinham uma dificuldade de compreender os nossos documentos, né? Então, no ano passado, em parceria até com a professora Gislaine, que hoje é a nossa secretária, nós conseguimos fazer esses documentos em francês crioulo, traduzidos para o francês crioulo e também para o espanhol. Que bacana. Então, o que esse documento traz, na verdade? É um termo de responsabilidade que os pais, no ato da matrícula, né, os pais ou o responsável legal no ato da matrícula, deve preencher. E nesse documento, o pai está ciente de que as faltas podem gerar encaminhamentos a outros órgãos, do dever, da obrigação que ele tem de manter a frequência escolar do filho. Enfim, foi um documento pensado justamente para respaldar as escolas, né, para respaldar as equipes pedagógicas, mas também para puxar a responsabilidade dos pais, né? Que a partir do momento que nós formalizamos uma matrícula, essa criança precisa manter a frequência e tem algumas particularidades ali que são funções da família, né? Então, bem interessante. E paralelo a isso que a Cristina está falando, da instrução normativa que foi editada no ano passado, também foi criado um material que a Cristina vai apresentar na sequência, que o ano passado nós estivemos em todas as escolas, todos os CMEIs, todas as instituições conveniadas com municípios e credenciadas com o município, e também tivemos uma reunião com a Caritas Arquidiocesana, onde a gente foi e explicou por quê. Nós estamos recebendo os estrangeiros no nosso país e no nosso município,
E aí o que a gente fazia, o que acontecia quando fazia a visita do assistente social? Mas é muito pequeno. Eu falei, mas aqui é o Brasil, que nós temos uma legislação, aqui quem está chegando no país precisa se adaptar à legislação brasileira, Exatamente. a criança tem direito, é obrigatoriedade da criança frequentar. Então, assim, avançou muito após essa reunião. Claro que ainda temos alguns casos dos estrangeiros que estão chegando, todo dia chega, Sim. então tem que atualizar todo dia isso, mas essa parceria com a Caritas Arquidiocesana, com o Valdecir Santana, que é assistente social, que tem toda essa visão também desse público que está chegando, avançou muito na questão da frequência. Estamos recebendo, temos que atualizar, porque todos os dias vem chegando esse público, mas dizer para eles o seguinte: se você negligenciar o direito da educação do seu filho, nós teremos que encaminhar para o Conselho Tutelar, que é o órgão de proteção à criança, né, que garante que a criança tem esse direito. Se o pai ou a mãe não garantir, o Conselho tem que garantir. E também, por ser estrangeiros, a gente acaba tendo, de repente, ter que encaminhar para a Polícia Federal, que é o órgão que normatiza e organiza a entrada dos estrangeiros no nosso país. Sim. E o Brasil tem essa questão de acolher, né? Que nem vocês Sim. falaram ali, a questão do documento no idioma deles. É algo que a gente muitas vezes não vê em outros países, né? Mas também não tira a responsabilidade dos pais, né? Não importa de onde veio, para onde está indo, tem ali o seu filho e tem as suas responsabilidades. E a nossa né? prioridade sempre vai ser a criança e o adolescente. Nós, como dizia já o doutor Sérgio Creus, quando juiz aqui, se não tiver jeito de salvar os pais, nós precisamos salvar as crianças. Então salvaremos as crianças. Exatamente. E esse folder é disso que o Vanderlei falou, Cris? Isso mesmo. Já fiquei de olho ali no... É, isso mesmo. Então, no ano passado, nós fizemos uma ação ali de visita, né, às escolas e CMEs. Nós elaboramos esse material aqui, que é um material orientativo, e a intenção dele era distribuir para cada uma das nossas famílias da rede municipal e também, claro, deixar para outros órgãos ali, em outros locais, principalmente serviços de saúde, né, Vanderlei? Saúde, Nós assistência. conversamos bastante com o pessoal do CRAS, pessoal das UBSs, até muito obrigada à Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, porque foram muito parceiras conosco nesse momento, né? Então, nós distribuímos cartazes para cada uma das escolas e CMEs, também para alguns outros pontos, né? UBS, CRAS, como o Vanderlei comentou, que nós fizemos essa Centros reunião. de convivência. Centros de convivência, exatamente. E a ideia, no ano passado, quando a gente começou ali a trabalhar com a evasão escolar juntos, que a gente voltou a trabalhar juntos com esse programa, a ideia era justamente levar para todo mundo a responsabilidade e a importância de garantir a frequência das nossas crianças. E, na ocasião, nós colocamos um lema para o nosso programa de prevenção e combate à evasão escolar, que a gente traz aí em todas as artes do programa, que é o aluno presente é futuro garantido. Então, essa parceria aí, ela foi extremamente importante para que a gente pudesse garantir esse direito, né, das nossas crianças. E, claro, a gente precisa realmente trabalhar com a conscientização, fazer com que as nossas famílias se conscientizem da obrigatoriedade, da responsabilidade que elas têm em mãos, né? Que quando a gente fala de criança, eu costumo falar que cada criança é um mundo à parte, é um universo à parte, todo em construção, né? Então, como o Vanderlei comentou ali a frase do Dr. Sérgio, a gente precisa salvar essas crianças. E a gente sabe que a escola, ela é um local, no caso ali, em que muitas vezes, para muitas crianças que a gente tem atendido, que a gente tem visto lá no programa, né, Vanderlei? Sim. Para muitas crianças, a escola é o local onde essa criança se sente segura. Por incrível que pareça, a gente Às vezes, o único local, né? A gente observa situações bem pontuais. A Vitória mesmo tem alguns exemplos que ela conta pra gente. É lá na escola que você vê, que você percebe que muitas vezes é onde essa criança vai ser ouvida, vai ser acolhida. E muitas vezes é o local que ela tem a comida, que ela vai se alimentar, que vai evitar violência psicológica, violência sexual. E eu gostaria de aproveitar, Flávia, claro, o momento é teu, Vanderlei. é assim. Como o nosso programa está inscrito no Conselho da Criança e do Adolescente, esse material foi feito com o dinheiro do Fundo da Infância e Adolescência, nós queremos agradecer a todos os cidadãos que declaram imposto de renda e que com o recurso que o cidadão que vai pagar o seu imposto, que esse recurso não é uma doação, ela é uma destinação, né? Ele antecipa o pagamento, em vez de ir para Brasília, fica em Cascavel. Ficando em Cascavel, e nós estamos no período de declarar o imposto de renda, eu quero aproveitar e pedir aos cidadãos de Cascavel que vão declarar o seu imposto de renda
que possa destinar para o Fundo da Infância e Adolescência, porque esse recurso faz a diferença. Nós não tivemos um investimento tão alto nesse material, mas o significado, a importância desse material, que é a prevenção à infrequência, o combate à evasão. Essa criança está dentro da escola, ela está protegida, ela está estudando, ela não vai estar na rua, ele faz a diferença e faz muito. Então, a você, cidadão, empresário, que fez a destinação do seu imposto de renda, que fará novamente a declaração do imposto de renda, possa conversar com o seu contador, para que o seu contador possa orientar como destina o imposto de renda, e esse recurso, ao invés de ir para Brasília e voltar muito pouco ou nada para Cascavel, ele já fica no fundo. O Conselho da Criança e do Adolescente é quem fiscaliza a aplicação desse recurso, e esse recurso vai ser investido nas nossas crianças de Cascavel. O Programa de Combate à Evasão é um dos programas, mas nós temos muitas entidades como CEMIC, Recanto da Criança e tantas outras entidades que são beneficiárias da destinação do imposto de renda. São mais de 30 entidades em Cascavel que recebem recurso, claro, desde que apresente o projeto, seja aprovado pelo Conselho, né? Não é simplesmente destinação, mas que faz a diferença e que previne e protege as nossas crianças. Muito importante isso, Vanderlei. Bacana lembrar, né? Porque só funciona com a ajuda aí da sociedade, né? Porque a sociedade também é responsável pelas crianças. Claro que não é a primeira responsável, o primeiro responsável é o pai, a mãe, a família, enfim, mas a sociedade, o governo, nós somos um tripé de responsabilidade com a criança e o adolescente. Então, estamos com mais uma convidada aqui, a Josiane Romagnoli, Romagnoli, falei certo? Isso. Técnica do Programa de Prevenção e Combate à Evasão Escolar, outro nome comprido, gente. Vocês têm uns... Então, seja bem-vinda, Josi. Obrigada. E a Josi veio para falar da parte mais prática ali, né? Dos procedimentos. Uhum. Então, fique à vontade, esse espaço é teu também. Obrigada. Então, assim, lá no programa nós recebemos uma ficha intersetorial, né? De referência. Então, a escola faz todo o processo lá de busca ativa da criança, esgotou todas as possibilidades e encaminha essa ficha de referência para nós. Eu estou responsável por abrir os e-mails e distribuir entre nós técnicos, né? Nós somos em 5 lá. Então, fazemos essa divisão. Cada técnico pega essa ficha. Nessa ficha, ela tem os dados da criança, dados de endereço, telefone do responsável, e ali vem relatado toda a situação de infrequência escolar. Tá com infrequência durante 5 dias consecutivos, ou tem 7 alternadas no mês, tentamos contato com a família, vem todo um relato. Nós, enquanto técnicos, pegamos essa ficha, pegamos o número do telefone lá, nós também utilizamos também o aplicativo de mensagens, que é muito mais fácil de contato com as famílias, porque durante o trabalho é difícil você atender ligação, né? Sim. A gente sabe como que é complicado. Então, às vezes, mais fácil a gente contato com os pais por mensagem do que por ligação. No caso, o WhatsApp. Isso, WhatsApp. Então, nós temos 2 números lá de WhatsApp no programa, dividimos entre nós ali, né, os 2 números, e fazemos o atendimento. Quando a gente consegue contato com essa família, orienta essa família da importância da frequência, como é o procedimento para justificar essas faltas, como a secretária tinha falado anteriormente, apenas o atestado justifica a falta, né? Não é dizer que ela não existe mais, ela existe, mas ela está justificada e ela não vai comprometer lá no final do ano para a retenção da criança, né, Cris? Isso mesmo. Então, assim, a criança ela tem que ter 75% de frequência, ali do primeiro ao 5º ano. Esse 75%, se a gente for pensar 200 dias letivos, ela não pode ter mais que 50 faltas, né? Para não implicar na retenção. Então, a gente faz todo esse trabalho com as famílias de orientação, de conscientização, porque qual que é o nosso objetivo? A segurança da criança. Pensar na segurança física, na segurança psicológica, e por que não falar da segurança intelectual? Porque essa criança deixa de aprender quando ela vai para a escola. E quando a gente faz quando ela não vai, no isso, caso, quando né? ela não vai. E a gente coloca isso também nas palestras, quando a gente vai nas escolas, nos CRAs, né? Olha, pai, olha, mãe, quando o seu filho vai para casa com uma tarefa, muitas vezes você consegue atender essa tarefa? Às vezes a gente não tem que dar lá um Google para entender o conteúdo e ajudar. Então, toda vez que essa criança falta na escola, é um conteúdo a menos que ela está deixando de aprender. É claro que a professora vai retomar esse conteúdo, mas não é a mesma coisa ali insistentemente, né? A criança tem uma dúvida, ela vai perguntar. Se não tem uma dúvida, a professora vai retomar. E nós
nós pais já passamos dessa, eu falo enquanto mãe, né? Já passamos, ainda que estamos nessa área da educação, sempre fazendo curso, mas a educação ali básica, a gente já fez há muito tempo, né? Então, a gente precisa estar acompanhando essa criança, buscando qual que é a sua dificuldade. E os pais, muitas vezes, não têm a formação e nem a obrigação ali de ter a didática, né? Ele vai ajudar ali como ele consegue, na medida do possível, mas não é a atribuição ali do pai, é o professor, é na sala de aula, é na escola, né? Exatamente. E como o Vanderlei tinha colocado também, que nós somos uma rede, né? Nós fazemos esse contato com a família, conscientização. Olha, pai, vai lá na escola, vai fazer um registro em ata, conversar com a coordenação, justificar essas faltas. Ah, ele não estava bonzinho, estava problema de saúde. Médico. Atestado. Ah, mas é porque tinha remédio para tomar. Manda receita para a escola, com os horários, a escola vai fazer administração, que não pode a criança faltar e perder o conteúdo. Né? Uma coisa bem legal que a Josi comentou, a equipe técnica lá da evasão escolar tem feito um trabalho bem intenso junto às escolas, os CMEIs, né? Aliás, a nossa equipe da evasão escolar, hoje nós temos aqui o Vanderlei e a Josi, mas nós temos também a Conceição, a Vitória e o Joberson. Beijo para vocês, gente. Essa equipe é sensacional, é show de bola. Então, essa equipe, ela também está sempre à disposição das nossas comunidades escolares para fazer essas palestras, essas conversas, as rodas de conversa, né? E tudo visando o quê? A conscientização. E é bacana também, porque quando a equipe vai fazer essas conversas e palestras com a comunidade, eles também colocam ali dicas que os pais podem ter para como se aproximar um pouquinho mais da vida escolar do filho, como criar uma rotina de estudos para o filho. Então, é um serviço muito legal, é um trabalho muito interessante que a equipe da Evasão faz. É uma equipe realmente que veste a camisa. E a Josi aqui também, agora nos últimos tempos, ela tem sido responsável por auxiliar a gente na divulgação, na criação das artes para o seminário. Aliás, gente, de novo, hein? Seminário de Evasão Escolar, 15 e 16 de abril, na Univel. Contamos com a participação de todos vocês. Aliás, corram para fazer a inscrição. Quem não fez ainda, corre, porque está acabando. A gente acabou de conferir. Muito para esse Nossa, seminário, nós estamos trabalhando. E dia 15 à noite, né, Cris? Às 19 Muito horas, importante. no auditório da Prefeitura, Escola de Paz. O tema é ECA Digital. É uma lei nova agora que nós temos no nosso país, com a doutora Ângela Mendonça. Então, assim, é aberto aos pais. Os pais devem participar, são convidados e vão conhecer, porque é uma legislação nova e nós precisamos ficar atentos aos nossos filhos. Eu também sou pai, tenho 3 filhos e a gente precisa se atualizar, porque aí as tecnologias estão aí, a gente que vem de um outro tempo não sabe acompanhar tudo, né? E os nossos filhos estão muito além do tempo e, claro, como diz em uma palestra semana passada a nossa delegada, doutora Thaís Zanata, nós precisamos acompanhar porque as tecnologias estão aí e nós cuidamos do nosso filho para não ficar na rua, nós cuidamos do nosso filho para não entrar no carro dos outros, mas aí é o celular, como que fica? O que ele está fazendo lá no quarto, né? Sozinho, e o perigo, e celular. A questão da exploração sexual, vítima de violência. Então, assim, entra por ali muita coisa. Então, nós precisamos conhecer essa lei, ECA Digital, auditório da Prefeitura, é uma das... faz parte também do nosso seminário. Aqui no auditório da Prefeitura é à noite, porque quem não pode participar durante o dia, que é mais difícil, que são mais de 500 pessoas no seminário, mas aqui na Prefeitura é aberto 19 horas até as 21 horas, mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Os pais são convidados a participar. Então, o pai que sabe, venha, participe. E, claro, os pais que são dos conselhos escolares e os pais que são da Associação de Pais, Professores e Servidores, esses estão convidados e convocados a participar. Esses aí, você que faz parte, né, que participa da PPS, Conselho Escolar, não deixe de participar até para poder repassar depois nas suas escolas e CMEIs. E é importante reforçar também que a palestrante dessa noite será a professora Ângela Mendonça. A professora Ângela, além de pedagoga, é também advogada e ela é maravilhosa. É sempre muito bom ouvir a professora Ângela, né, Josi? Então, nós temos aí grandes nomes que vão compor esse nosso seminário. Vocês só estão trazendo gente... Sim. Né? De alto Josi, gabarito. Fala um pouquinho. Quem são eles? Dr. Sérgio Creus... Dr. Márcio Berclas, promotor da área da infância de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Eliane Maio, psicóloga da UEM, né, de Maringá. Nós também teremos a Ângela Mendonça, claro, né? A Andréa Martelli, junto com a Poliana, que é a assistente social coordenadora da Rede de Proteção. E nós temos também uma mesa que vai ser bem importante. Por quê? A gente só pensa muito focado na educação, mas esse evento é para educação, assistência social e saúde e
esporte, cultura, enfim, é para a rede de proteção social do município. Porque a educação faz parte da rede de proteção social do município. Então, nós vamos ter uma mesa de debate incluindo a secretária de assistência social ou a representante, que é a Poliana, aqui no município. Nós teremos a Simone Ferrari, que é uma grande profissional, especialista da área, assistente social e secretária de assistência social hoje do município de Toledo, mas já foi secretária de tantas pastas e foi do Judiciário de Toledo, e também o Antônio, que é o secretário de assistência social do município de Medianeira. E a nossa secretária de educação, a professora Gislaine, doutora Gislaine, vai mediar esse debate dos impactos que tem as outras políticas na educação. Porque, por exemplo, e está aqui a nossa secretária de escola, muitas crianças, estão no programa Bolsa Família. Então, quem faz o controle do Bolsa Família são os secretários das escolas, acompanham no dia a dia. Então, está interligado, mas muitas vezes a gente não... De tanto trabalho, de tanta coisa, a gente acaba não tendo essa visão. Então, esses secretários farão uma mesa redonda e a gente desde já agradece a todos esses palestrantes porque virão para Cascavel fazer um grande debate. O nosso fundador do programa, o Dr. Sérgio Creus, que hoje é desembargador, você sabe a dificuldade que é para deixar toda uma organização no Tribunal de Justiça, agenda, né? Porque ele está no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Olha ele só. não está mais aqui em Cascavel. Sair de lá, deixar toda uma programação, estar na cidade, fazer uma palestra, e até porque o Dr. Sérgio é um homem muito acessível e muito simples, né? Então é uma honra para o nosso município sediar esse grande evento, que é apenas o segundo, né? Olha só, E imperdível, imperdível, gente. E é importante também falar que as nossas crianças vão abrilhantar o nosso evento também, né? Nós teremos apresentações culturais com as escolas, né? Ademir Correia, Dulce também, né? Maximiliano. Na Escola de Paz teremos apresentação de CMEs. Isso, e eles vão também abrir o nosso seminário com a música do nosso seminário. Nós temos uma música. Ai, que bom. Que bacana. Nós temos Eu queria muito que ela falasse sobre isso. Quer cantar? O meu irmão, ele é gerente de rádio, não aqui na cidade de Paranavaí, na Rádio Cultura, e ele, utilizando o IA, eu pedi para ele, não tem como fazer e tal, e ele fez, a Alisson Romagnoli, aliás, né? Beijo, Alisson. Muito obrigada, Alisson. Muito Parceiraço, hein? Alisson. Então, essa música, ela ficou assim, bem característica, fala da nossa cidade, da importância que nós damos à criança na escola, né? E vai ser muito legal. E as crianças vão apresentar essa música com gestos, cantado, Olha. coral vai apresentar, são mais de 50 crianças para apresentar essa música. Nossa. Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Lá eles no também auditório da Lá no Univel. auditório da Univel. 15 e 16 de abril. Não percam. Quem não fez a inscrição ainda dá tempo. É verdade. Últimas vagas. Última chamada. Então, gente, o papo tá tão bom, né? Dá vontade de ficar... Toda vez vocês devem perceber que eu falo isso. A gente teria meses aqui de conversa e não foi diferente hoje, né? Mas o nosso tempo está acabando. Então, fica aí o recado. O seminário está imperdível. Quem não se inscreveu ainda, dá tempo, né? São poucas vagas, né? Tá acabando. Já está acabando. cascavel.app/eventos. Isso, muito fácil, muito simples de se inscrever. O sistema aí é muito tranquilo. E estaremos esperando por vocês. E gostaria também de agradecer novamente a vocês que vieram, a Ana que está ali agora assistindo, né? Elas fizeram essa troca. E também a Estação Inovação, a Fundetec, pelo espaço e por todo o suporte técnico. E esperamos vocês no próximo episódio do CEMEDcast.